Olá, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, igreja amada, povo santo, eleitos do Senhor, família de Deus, nos quatro cantos desse mundo que aguarda, que espera a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Eu desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a graça maravilhosa desse Jesus que nos alcançou e que nos libertou, e Ele é a nossa razão de viver. Nós estamos aqui para mais uma devocional, todos os dias, 365 dias com Deus, buscando a Deus em oração, meditando na Escritura, lendo bons livros de teologia bíblica, aprendendo e crescendo todos os dias em conhecimento, em graça, em poder, em comunhão, em santidade ao Senhor. Esse é o propósito de Deus, da vida cristã, para os verdadeiros cristãos, para aqueles que experimentaram a regeneração. Eu desejo a vocês uma boa noite. Estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é a nossa devocional de número 78. Hoje é terça-feira, 21 de março de 2023. Nós vamos continuar aqui no Evangelho de Marcos. Nós temos aprendido muitas lições com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós temos nos alimentado aqui a partir da perspectiva de João Marcos, que apresenta Jesus como servo e apresenta os seus ensinamentos. Quão preciosos são os ensinamentos de Jesus Cristo para nós, seus discípulos. E o texto base, para que você possa fazer aí na sua casa a leitura desse texto, é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos de número 13 ao versículo de número 44. Eu já fiz a minha leitura e depois você deve também fazer a sua leitura, tá bom? Nós vamos aqui aprender hoje algumas lições importantes dentro de um contexto geral de vários ensinamentos, de vários assuntos que Jesus Cristo está tratando e está ensinando a todos nós através de sua santa palavra. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você alguma vez já questionou a Deus? Você alguma vez, diante de circunstâncias, diante de adversidades, diante de problemas, diante de situações que você não compreendeu o porquê daquelas coisas, o porquê daquilo está acontecendo, se alguma vez você questionou a Deus? Você já questionou a igreja ou a liderança? Você já questionou alguma vez a instituição chamada igreja, os seus líderes? Acredito que sim. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente questiona. A questão aqui não é questionar a Deus simplesmente por questionar, mas é a motivação do meu questionamento. Quando eu questiono a Deus, a fim de não compreender a vontade dele sobre a minha vontade, esse meu questionamento, na verdade, passa a ser pecado. Agora, quando eu questiono a Deus por algo que eu não estou compreendendo, mas quando Deus me responde ou não me responde, e eu me submeto à vontade soberana de Deus, mesmo que ele não tenha me dado todos os esclarecimentos necessários, mesmo que ele não tenha me respondido tudo o que eu gostaria, mas eu digo sim para a vontade soberana dele, eu me submeto a ele como servo, como filho. Esse tipo de questionamento é aceitável por Deus. Porque quando você lê os relatos bíblicos, muitos homens de Deus questionaram a Deus. Mas eles não questionaram a Deus
para que as suas vontades prevalecessem sobre a vontade de Deus. Mas eles questionaram a Deus por não compreender a vontade de Deus. Mas uma vez que eles compreenderam a vontade de Deus, ou que eles entenderam que Deus não queria respondê-los, eles simplesmente continuaram amando a Deus, continuaram servindo ao Senhor e jamais colocaram os propósitos de Deus, a soberania de Deus, a vontade perfeita, boa e agradável de Deus em questão, em dúvida. Então essa é a questão. Já percebeu que muitas vezes nós fazemos isso, nós questionamos a Deus, questionamos a igreja, questionamos a liderança. Volto a repetir, o problema não está no questionamento em si, porque em algum momento nós vamos fazer isso, mas é a motivação do meu questionamento. O porquê que eu estou questionando? E se eu tenho a humildade de depois de eu ter o esclarecimento, ou mesmo se eu não tenha, eu continuo amando o Senhor, eu continuo servindo ao Senhor com fidelidade e não deixo que os meus questionamentos passem a ser pecado, um pecado de incredulidade ou até mesmo de dúvida da soberania e da vontade perfeita de Deus. Nós fazemos isso não porque estamos realmente interessados nas respostas. Nem sempre nós questionamos porque queremos respostas. Estou tratando sobre a motivação dos questionamentos, mas em achar alguma falha em Deus, na igreja ou em sua liderança que justifique a nossa insubmissão. Então nós questionamos, mas o questionamento em si não tem nenhum problema. Mas qual é a motivação do meu questionamento? Para com Deus, para com a igreja ou para com os meus líderes? Querendo aprender ou querendo receber alguma resposta e compreender os porquês, os pontos de interrogação que está aqui na minha cabeça, ou se eu estou querendo achar falha em Deus, ou se eu estou querendo encontrar falha na instituição chamada igreja, ou nos meus líderes, e essas falhas passam a ser a motivação para que eu me afaste do evangelho, ou para que eu crie um sentimento de raiva, de revolta contra Deus, contra a igreja e contra os meus líderes. Precisamos então avaliar isso. Então nesse trecho de Marcos, nós vamos encontrar vários ensinamentos de Jesus em resposta aos questionamentos dos religiosos. Mas a motivação desses religiosos não era aprender com Jesus, não eram terem seus questionamentos respondidos a partir da sabedoria do próprio Jesus e a partir dali eles se libertarem desses questionamentos, dessa religiosidade, dessas tradições. Não, eles queriam encontrar falha em Jesus porque queria condená-lo. Eles queriam encontrar um motivo para falarem de Cristo e terem motivo para prenderem Jesus e condená-lo. Essa era a motivação por trás dos questionamentos desses religiosos. Então, nesse trecho que fala dos ensinamentos de Jesus, o que eles nos apresentam em comum é a resposta que Jesus dá às atitudes dos religiosos, dos líderes religiosos, ao tentar surpreender o mestre em alguma falha e assim condená-lo. Eles queriam encontrar falha em Jesus e colocar em xeque a divindade de Cristo, porque se Jesus é Deus, ele não pode ter falha, não pode ter pecado. Se ele tem pecado, logo ele não é Deus. E se ele está dizendo que é Deus e ele tem falha, então ele é um falso profeta. Eles teriam motivo de condenar a Cristo, de apresentar uma acusação contra Jesus, mas eles nunca encontraram, porque de fato Jesus é Deus, portanto ele é perfeito, nele não há falha, nele não há engano, nele não há mentira, nele não há infidelidade, ele é a própria verdade, ele é a própria verdade. Então nós temos aqui algumas aplicações, algumas compreensões do texto que você vai ler aí, dos versículos 3 ao 44 do capítulo 12. O primeiro trecho
Eles estão procurando surpreender Jesus ainda sobre o tema de autoridade. Eles não aceitam a autoridade de Cristo e agora querem pegar Jesus sobre a autoridade humana. Eles querem que Jesus diga que César, que é o imperador que domina aquela região romana, que domina toda a Palestina, eles querem que Jesus, de alguma forma, fale mal da autoridade de César, ou até mesmo ele se denomine maior do que César, por assim dizer. E de fato Jesus é maior do que César, maior do que qualquer autoridade desse mundo. Sempre foi. Ele está acima de tudo e de todos. Mas a intenção deles é fazer com que a autoridade humana, ali representada por César, que é a maior autoridade romana, eles querem que Jesus fale mal dessa autoridade a fim de condenar e negar a autoridade de Deus ou de César. Eles queriam pegar Jesus, eles tramaram uma pergunta com segundas intenções. E ali o Senhor, porém, responde de maneira sábia, porque Jesus conhecia a motivação dos seus corações, porque ele é onisciente. Jesus responde de maneira sábia, mostrando que a autoridade de Deus não é ameaçada a nos submetermos às autoridades humanas. Está do versículo 13 ao 17. Jesus pega a moeda e diz: de quem é essa imagem? É de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A autoridade soberana de Deus, ela não é abalada quando nós nos submetemos às autoridades humanas. Nós sabemos que as autoridades humanas foram constituídas por Deus. Portanto, não há nenhum problema o cristão seguir as normas, as regras de uma autoridade de um país. Somos cidadãos, por exemplo, brasileiros. Se essas autoridades for de confronto ou de encontro à autoridade da Escritura, dos princípios cristãos que cremos, aí sim haverá uma desobediência aos homens e uma obediência à autoridade espiritual, à autoridade que está acima de todas as outras autoridades, que é Deus, que é Jesus. Mas, tirando essa exceção, não há nenhum problema em nós nos submeter às autoridades. E Jesus deixa bem claro para eles: dai a César o que é de César. Ele é uma autoridade, ele é um imperador. Mas dai a Deus o que é de Deus. E com essa resposta, a máscara deles cai por terra e de maneira sábia, Jesus então responde a eles e eles mais uma vez são envergonhados e a intenção dos seus corações não prevalece. Na próxima passagem, que vai aí do versículo 18 ao 27, Jesus expõe a ignorância dos saduceus, que era também um grupo religioso, que não criam e não conheciam a realidade da ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Jesus vai mostrar para eles que eles não entendem essa verdade. Eles não entendem essa doutrina bíblica da ressurreição, que haverá sim ressurreição. E ali eles tentam fazer também uma forma de pegar Jesus, dizendo: uma mulher teve o primeiro marido, e o primeiro marido não deixou nenhuma descendência, e veio o irmão, como dizia na lei, né, que o irmão tinha que suscitar, gerar descendência para o irmão que faleceu, de forma que os 7 irmãos casaram com aquela mesma mulher e nenhum suscitou descendente. Aí quando chegar no céu, essa mulher vai ser esposa de qual dos irmãos? Se ela foi casada com os 7. Jesus disse: vocês não entendem. No céu nós seremos assexuados, igual os anjos. Nós não teremos essa mesma relação social, conjugal, nesse contexto social que vivemos hoje. Nós estaremos em uma dimensão, em uma convivência que não haverá o casamento, não haverá o coito, não haverá a relação íntima, porque nós estaremos em um corpo glorioso e não haverá necessidade dessa continuação dessa família nesse contexto sexual, nesse contexto íntimo. Seremos assexuados, seremos igual aos anjos. Vocês não entendem como vai ser essa realidade espiritual pós-ressurreição. Ele dá uma lição aos saduceus. Ele desfaz a falsa doutrina, o falso ensinamento dos saduceus.
Os ensinamentos de Cristo sempre está combatendo as heresias. Os ensinamentos de Cristo sempre está colocando por terra os questionamentos dos homens, quando esses não creem nas doutrinas bíblicas, quando esses não acreditam nas verdades de Deus. E nesse contexto da sociedade de hoje, muita apostasia, muita falsa doutrina, doutrinas de demônios, distorcendo o verdadeiro evangelho, questionando, não porque querem aprender, mas eles já vêm com seus pressupostos, com a mente enraizada em doutrinas pagãs, em ensinamentos demoníacos, e não se deixam libertar desses ensinamentos para a nova revelação de Deus. Não nova porque foi criada, mas nova porque quando o evangelho chega, ele dissipa as trevas da ignorância e traz a verdadeira iluminação. E aí, para quem está recebendo, é novo. Mas são doutrinas antigas, tudo revelado na Escritura. Mas sempre os homens estão questionando, sempre os homens estão duvidando, mas sempre a palavra de Deus irá prevalecer diante das mentiras, diante das heresias, diante da apostasia que opera no falso evangelho, que opera na falsa religiosidade. A palavra de Deus sempre vai combater, e nós somos apologetas, nós somos defensores da fé e precisamos lutar por essa verdade, meus irmãos, com toda a autoridade, ousadia, unção de Deus. Não podemos negociar as verdades de Deus. E quando formos questionados, Paulo diz que você aprenda, que você procure conhecer a Deus e a sua palavra, para que você responda a qualquer pessoa que questione sobre a sua fé. Que você esteja preparado para respondê-los, sim, de forma bíblica, com a autoridade da palavra de Deus. Então, dos versículos 28 ao 33, Jesus ensina sobre o resumo da lei. E ele diz que a lei está resumida em amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo, e amar o seu próximo. Esses dois mandamentos são a essência de todos os mandamentos de Deus. Jesus está dizendo que os mandamentos de Deus, eles existem, eles devem ser praticados. E eles estão resumindo em amar a Deus, sentido horizontal, vertical, e amar o próximo, sentido horizontal. Essa é a verdade. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E Jesus continua ensinando. Jesus responde os questionamentos desses religiosos, e agora Jesus está também ensinando um religioso que tenta de alguma forma pegar Jesus, e Jesus mostra para eles qual é a essência dos mandamentos: é amar a Deus, é priorizar o amor a Deus, e a consequência disso é que eu vou honrar e amar as pessoas que são imagem e semelhança também de Deus. E por fim, uma vez que os líderes religiosos desistem de tentar pegar Jesus, a partir da resposta dessa resposta que Jesus dá, eles nunca mais quiseram questionar Jesus. Por quê? Porque eles são confrontados com a verdade. E uma vez confrontados com a verdade, eles ficam cercados pela verdade. Não tem para onde eles correr. Então eles se calam e fogem e saem. Por quê? Porque a verdade é inquestionável. É inquestionável. Quando você conhece a verdade, quando você tem a iluminação do Espírito Santo na Escritura, irmãos, não tem como você questionar essa verdade. Ao contrário, as perguntas que você tem, você será esclarecido pelo Espírito Santo. E uma vez você tendo a revelação da verdade, você vai questionar, não é mais a verdade, mas você agora vai questionar, são as heresias, as mentiras, o engano que vai contra o conceito da verdadeira verdade, que é a palavra, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, por fim, os líderes desistem de tentar pegar Jesus em alguma falha, eles nunca iriam encontrar, nunca iriam conseguir. Ele continua expondo a ignorância desses líderes por meio do ensino da superioridade do Cristo sobre Davi. Jesus agora vai dizer: eu sou superior a Davi. Davi me chama de Senhor. Eu sou da descendência de Davi,
em uma linhagem humana, mas na linhagem espiritual eu sou maior do que Davi, porque Davi me chama de Senhor. Os religiosos se gabavam porque pertenciam à linhagem de Davi, mas eles não creram de fato que o Messias, que Jesus Cristo era da linhagem de Davi, porque José era da linhagem de Davi. Se você ler a genealogia de Lucas, no capítulo 1, Lucas prova que Jesus Cristo, na sua linhagem humana, ele é da descendência de Davi. Portanto, ele é o Cristo prometido no Antigo Testamento. E por que os fariseus não creem? Por que os fariseus, por que os saduceus, por que os líderes religiosos não creram? Porque eles não compreendiam a Escritura, nem o poder do Evangelho. Porque havia uma venda no entendimento deles. E hoje, é o reflexo de muitas pessoas hoje. Leem a Escritura, mas não compreendem a revelação clara e nítida na pessoa de Jesus Cristo. Mas a minha oração é que o Espírito de Deus abra o seu entendimento. E uma vez que essa verdade te esclarecer, você não vai mais questionar a Deus, mas você vai questionar as mentiras que você aprendeu desde a sua mocidade. E essa verdade vai libertar você para que você viva uma vida de alegria e de comunhão, de fato, com o Senhor Jesus. E ali, em seguida, expõe a atitude pecaminosa dos mestres da lei, que exploravam as viúvas, piedosas viúvas, ao ofertar tudo que exploravam as viúvas e disfarçavam essa atitude fazendo longas orações. Eram hipócritas, está do versículo 38 ao 40. Eles exploravam as viúvas e depois queriam mostrar um tipo de espiritualidade que não existia. É o comércio da fé. Infelizmente, a gente vê hoje a apostasia. A gente vê hoje charlatões, enganadores. E por causa deles, o evangelho tem sido muitas vezes caído em descrédito. Mas a igreja do Senhor, os verdadeiros eleitos de Deus, vão pregar e vão se levantar contra esses enganos, essas mentiras, porque a verdade do evangelho sempre vai prevalecer, e haverá um juízo de Deus contra esses falsos líderes, contra esses falsos profetas. Portanto, tenha muito cuidado com pregações, com religiões, com igrejas que distorcem a verdade do evangelho. Leia, pesquise, estude, procure conhecer, procure ter o conhecimento. E aí o Espírito de Deus não vai deixar que um crente, que um cristão verdadeiro seja apostata, que caia na apostasia. Jamais. Aquele que apostatou da fé, ele era um falso cristão que não perseverou na verdade do evangelho. Mas é necessário que antes que Jesus Cristo venha a apostasia. E a gente vai ver muito falso evangelho nesse século, nessa geração. Precisamos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. E aí, os fariseus, esses mestres da lei, eles exploravam as viúvas e queriam disfarçar, fazendo longas orações hipócritas, só de lábios, mas eles de fato não tinham comunhão com o Senhor. Não tinham comunhão com o Senhor. A oração deles eram orações decoradas, orações repetitivas, orações egoístas, orações deles, de si mesmo, para eles mesmos, e não de humilhação, de dependência de Deus. Jesus está expondo essa verdade desses falsos religiosos, dessa geração hipócrita, mentirosa, enganadora. Jesus sempre desmascarou a hipocrisia desses religiosos. E logo depois, ele vai apresentar que uma viúva, o gesto dessa viúva é maior do que os ricos que colocavam sobras no gasofilácio no momento da oferta, mas que aquela viúva deu tudo quanto ela possuía, e portanto a oferta deles, ela e a oferta estava sendo recebida por Deus. Não é o quanto eu dou, mas é a motivação do meu coração. Sempre Deus olhará a motivação do meu coração. Não adianta nós fazermos as coisas por aparência. Não adianta fazermos as coisas para receber glória para si. Deus conhece a motivação do nosso coração.
E para concluir, apesar de serem líderes responsáveis pela adoração diante do povo, a verdadeira devoção deles era a si mesmo. Por isso viam Jesus Cristo, Filho de Deus, como uma ameaça, e não como Salvador deles, e não como Messias prometido. Seus questionamentos não eram por interesse em aprender, não eram pela motivação correta. É proibido questionar? Não, mas quando eu questiono com motivos escusos, porque eu duvido de quem é Deus, da igreja, dos líderes, eu estou pecando. Mas quando eu questiono por não entender, por causa que o pecado tirou de mim a capacidade de compreender toda a verdade de Deus, e eu aprendo e eu me submeto e eu me humilho a essa verdade, a essa resposta, aí sim, esse questionamento ele é aceito por Deus. Deus aceita ser questionado, mas nem sempre Deus vai responder, como Jó. E Jó continuou fiel, e lá na frente foi justificado por Deus. Mas Deus não deu todas as respostas aos questionamentos de Jó. Aí sim, essa motivação Deus conhece, e Deus aceita. Mas se for com outra intenção, é pecado. É pecado. Então, os seus questionamentos não eram por interesse em aprender, mas em acabar com a autoridade de Jesus para não terem de submeter a ele e aos seus ensinamentos. Eles queriam matar Jesus, eles queriam prender Jesus, eles queriam condenar Jesus, e por isso questionavam. É muito perigoso isso. Precisamos, irmãos, conhecer ao Senhor, e as respostas que precisamos estão na Escritura. Você tem sido um crítico da igreja? Você tem falado mal de crente, de cristão, mesmo você sendo um cristão? Tenha muito cuidado com isso. Porque a igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível, ela não tem falha, mas a visível sempre haverá falha, porque somos seres humanos. A igreja que Jesus vai levar, ela tem falha enquanto ela vive aqui na terra, mas a igreja invisível não tem falha. Portanto, tenha cuidado quando você fala mal dos seus irmãos, da igreja do Senhor Jesus, porque você está falando mal do próprio Jesus. Você tem criado suas próprias teorias sobre Deus, mesmo que elas sejam opostas aos ensinos bíblicos. Tudo o que eu quero aprender sobre Jesus, sobre as doutrinas, sobre o caráter de Deus está na Escritura. O que a igreja, o que as tradições, o que a religião fora da Escritura ensina é heresia. Eu não devo receber, eu não devo aceitar, mas eu devo crer na Escritura. Eu não posso criar uma ideia, eu não posso criar uma teoria, um pensamento. Eu tenho que aprender a partir da revelação de Deus. E aí a Escritura vai me ajudar nessas respostas que eu preciso. Você tem submetido a Jesus ou questionado a sua autoridade? Questionamento para crescimento é saudável. Questionamento para crescimento é saudável, mas questionamento para justificar insubmissão é destrutivo. É destrutivo. Pense sobre essas verdades e vamos orar. Pai, nós não entendemos tudo, Senhor, porque nós somos limitados, mas aquilo que o Senhor revelou a nós através da Escritura é o suficiente para gerar santo temor no nosso coração e para nos fazer servos teu, amando ao Senhor e obedecendo a tua palavra. Pai, nos livra, Senhor, de todo mal. Jamais aqueles que creem na tua verdade serão enganados pela serpente, pela heresia. Ó Deus, nos tira do engano, Senhor, e nos mostra todos os dias a verdade do teu evangelho. Abre o nosso entendimento. Senhor, para que possamos te seguir até o final das nossas vidas, com fidelidade e amor. E mesmo que o Senhor não nos responda tudo o que queremos saber, permaneceremos amando ao Senhor e um dia aguardamos a tua gloriosa vinda. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.